Olá, tudo bem? Acabamos de falar sobre as principais bolsas que fazem parte do mercado americano. Agora, a gente vai falar sobre os principais índices que monitoram e dão um sentimento para o mercado da economia americana. Então, os principais índices que provavelmente você já deve ter ouvido falar é a Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones. Tá? A Nasdaq, ela tem dois principais índices. O Nasdaq Composite e o Nasdaq 100. Basicamente, o Nasdaq 100 são as 100 maiores empresas dentro do Nasdaq Composite. Tá? E aí o que é legal falar aqui, tá? Eu vou elencar algumas empresas que fazem parte da Nasdaq para você entender de quem que a gente está falando. Né? A Apple está aqui. A Microsoft está aqui. A gente tem também a Amazon, o Google, o Meta. Qual que é o Meta, gente? O Meta é o novo Facebook. Né? A gente tem também a Tesla. Somando só essas empresas, tá? Colocaria a Nvidia, que é uma das maiores empresas aí de placa de vídeo e tudo mais. Somando essas empresas, elas representam 40% da Nasdaq. E aí um detalhe também interessante sobre a Nasdaq. 50% do índice é composto por tecnologia, tá bom? Então, essas são as principais informações que eu tenho de curiosidade para a Nasdaq. E na Nasdaq, ela não impacta o universo de penny stocks. O segundo índice é o S&P 500, que é o Standard & Poor's, né, que é uma das principais empresas de agência de rating, né, que existe no mundo, 500, que basicamente contabiliza as 500 maiores empresas no mercado americano. E ela é basicamente medida através do valor de mercado das empresas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O peso de cada uma das ações que compõem esse índice dessas 500 empresas, ele tem a ponderação utilizando o valor de mercado. Então, hoje, o S&P 500, ele é o principal índice no mundo, na verdade, é o principal índice dos Estados Unidos que mede a performance da economia americana. Então, esse é o índice mais utilizado hoje, a maior referência de uma forma geral. Tá? E o legal também falar aqui que, basicamente, as principais empresas que compõem o S&P 500 são exatamente as mesmas empresas, né, que compõem a Nasdaq, mais a Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso amigo Warren Buffett, e o JP Morgan. Ou seja, basicamente são as mesmas empresas que compõem esses dois índices. O que isso significa na prática que a economia americana, na verdade, hoje, é dominada pelas empresas de tecnologia. Né? Isso olhando o principal índice americano. Beleza? E aí, por fim, o terceiro índice, que também é a principal referência e o mais antigo, é o Dow Jones, que foi criado pelo Charles Dow. Vocês vão ouvir falar dele futuramente, com certeza, no capítulo de análise técnica. Né? Ele também foi o fundador do Wall Street Journal. E esse índice, ele possui apenas 30 empresas. E ele, cada vez mais, ele é um índice polêmico. Porque as pessoas já começaram a perceber que ele não é uma boa representação da economia americana. Tanto que tem um ponto relevante. A ponderação, o peso dessas ações, né, o peso desse índice, ele não está vinculado ao valor de mercado, que é a melhor forma de você interpretar realmente o peso dessas ações. Ele é pelo preço. Então, o que significa isso na prática? Se uma ação que custa muito caro anda um pouquinho, ela ela puxa o índice muito mais do que uma ação que custa menos e andou 50%. Então, uma ação que subiu 1% aqui, ela mexe mais do que uma ação que subiu 50%,
por causa do preço da ação, né? Então, se uma ação que custa 500 sobe 1%, agora uma ação que custa 10 sobe 50%, independentemente do valor de mercado, o preço da ação é o que gera a movimentação desse índice, que é o índice Dow Jones, tá bom? E as principais empresas que compõem o Dow Jones são empresas diferentes. Tem a United Health, que é uma empresa do setor de seguros, né, de saúde. Tem também a empresa que é a Home Depot, o McDonald's, a Microsoft. Essas empresas aqui em conjunto, que não são, essas daqui nem são as maiores de valor de mercado, mas só essas daqui, por exemplo, representam 25% do Dow Jones. Tá? Então, o Dow Jones ele tem uma simbologia muito importante por ser um dos índices mais antigos, se bobear o mais antigo, voltado exclusivamente de uma forma global para medir a economia americana, mas hoje o S&P 500 é o principal índice que mede, é o termômetro da economia. Beleza? Agora, e esse aqui? Qual é o Russell? O Russell, gente, ele é um índice que ele tem algumas segmentações, tá? Então, o Russell, ele tem um Russell que é o 3000. Então, é o Russell 3000. O Russell 3000, ele é basicamente as 3.000 maiores empresas do mercado americano, tá? E dentro dessas 3.000, que também é feito por valor de mercado, então ele tem, de certa forma, uma mensuração mais correta, eles dividiram em dois. Tem o Russell 1000 e tem o Russell 2000. O Russell 1000 são as 1.000 maiores empresas. E o Russell 2000 são as 2.000 empresas que sobraram desse 1.000. E aí, qual que é a informação curiosa aqui? 90% do valor de mercado está nessas 1.000 e 10% está no valor de mercado dessas 2.000. O que isso significa? Que o Russell 2000 ele é um dos melhores indicadores para medir o termômetro, né, o termômetro das small caps, dentre elas as penny stocks. Tanto que a empresa com menor valor de mercado, obviamente, small caps tem, né, penny stocks tem inúmeras empresas, como eu até comentei, de 5 milhões, mas a empresa com menor valor de mercado aqui é 240 milhões. Ou seja, ela já é uma small cap, ela é uma penny stock, provavelmente. Então, o Russell 2000, né, então, o Russell 2000, ele é o melhor indicador para entender o comportamento das small caps. Mas assim, gente, de uma forma geral, eu particularmente, nada disso daqui afeta o universo de penny stocks, embora é super importante você saber tudo isso daqui. E o Russell 2000, em algumas situações você vai ver alguns comportamentos de rebalanceamento do índice que pode afetar algumas das operações que você pode estar fazendo, mas na prática, no dia a dia, as penny stocks elas são um nicho completamente à parte dentro, né, desse universo de small caps que dão oportunidades o tempo inteiro. O mercado está caindo 2%, tem ação subindo 100%. Então não é necessariamente o índice que vai ditar a tendência. Obviamente, num cenário de bull market, com o mercado subindo, a probabilidade de ter 10, 20, 30 ações subindo 100%, 200%, 1000% é muito maior do que num mercado de bear market, que é um mercado de queda, porque o quê? Os players, principalmente de varejo, eles estão menos encorajados a comprar uma ação que já está subindo 100%. Agora, no bull market, o pessoal vai comprar a rodo. Tá? Então, gente, essas são os principais índices da Bolsa Americana. E agora, no próximo vídeo, a gente vai entender como é o nome, né, os códigos dessas ações, porque existem inúmeras definições no fim desses códigos que podem diferenciar, vocês podem ficar meio perdidos quando vocês estiverem acompanhando o mercado. Tá bom? Então a gente vai falar agora dos tickers.